E aí, galerinha, tudo bem? Professor Alan, professor de Química, mais uma vez. É a nossa terceira aula. E nós vamos falar de um tema também muito importante. Já caiu várias vezes no Enem. É fácil e é bem cobrado, tá? Que é sobre separação de misturas, beleza? Nessa aula eu vou falar sobre a separação de misturas heterogêneas. E na outra aula eu vou falar sobre separação de misturas homogêneas e fazer exercício, tá bom? Agora, primeiro a gente precisa saber o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea. Mistura homogênea é uma mistura que apresenta uma fase. Mas, Alan, o que é que se entende por fase? Fase é aquilo que eu consigo diferenciar visivelmente, tá? Cientificamente falando, fase é toda a extensão da matéria. Deixa eu voltar aqui, estou me acostumando com esse pincel. Fase é toda a extensão da matéria que apresenta as mesmas propriedades. Então, se você pegar uma amostra da matéria nesse ponto e pegar uma amostra da matéria nesse ponto, você vai ver que elas têm as mesmas propriedades, como, por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Tá? Então, a gente diz que daqui até aqui você tem uma extensão da matéria que apresenta as mesmas propriedades, você tem uma fase só. Mas, de forma prática, fase é tudo aquilo que a gente consegue observar visivelmente. Então, quando você tem um sistema, nós chamamos de sistema qualquer recipiente que contém amostra estudada. Tá certo? Então, aqui no caso, você quer uma vidraria do laboratório chamado Becker. Ele está sendo o meu sistema, tá certo? Porque ele está contendo a substância que eu vou estudar. No caso, ele é considerado um sistema aberto. Tá? Então, vou aproveitar aqui o parêntese, né? Vou abrir um parêntese para explicar a diferença desses sistemas. Você tem três tipos de sistema. O aberto, que é o caso do Becker, que permite a troca de calor e de matéria. Então, matéria que está fora pode entrar, matéria que está dentro pode sair. O sistema fechado, que é o sistema, como o nome já está dizendo, é fisicamente fechado, ele não permite a passagem de material, tá? Por causa da impenetrabilidade, mas permite a troca de calor. Então, a garrafa fechada é um exemplo de um sistema fechado. E o sistema isolado é aquele que não permite nem a troca do calor, tá? Não, nem a troca de matéria, nem a troca de calor. Um exemplo seria a garrafa térmica. Bom, é importante você lembrar também que o corpo humano é um sistema, estudado pela biologia, e é considerado um sistema aberto. Tá? Por quê? Porque ele permite a troca de matéria e também de calor. Você perde calor, você sente frio, você absorve calor, você sente calor, né? Quente, você troca constantemente matéria com meio. Então, nosso corpo é considerado um sistema aberto. Então, no caso aqui, eu tenho um sistema considerado aberto. E nesse sistema eu tenho duas amostras. Na verdade, eu tenho uma amostra aqui e uma amostra aqui. Esse sistema é considerado um sistema homogêneo. Por quê? Porque ele apresenta uma única fase. Então, aqui eu tenho um sistema homogêneo, aqui eu tenho outro sistema homogêneo, tá certo? Então, se você tiver um sistema com uma mistura homogênea, você vai ter uma mistura de uma fase só, como, por exemplo, água com sal, porque o sal se dissolve na água, e o álcool também dissolvido na água. Agora, detalhe, se você colocar muito sal e sobrar sal no fundo, que nós chamamos de corpo de chão ou corpo de fundo, ali o sistema passa a ter uma mistura heterogênea, tá bom? Porque você vai conseguir diferenciar duas fases. Bem, e a mistura heterogênea é quando você tem duas ou mais fases, como, por exemplo, água e óleo, tá certo? Belezinha? Bem facinho da gente observar isso aqui. Mas, Alan, por que você está falando disso? Porque nós vamos usar algumas técnicas para separar misturas homogêneas e algumas técnicas para separar misturas heterogêneas. Bom, para separar as misturas heterogêneas, nós vamos usar processos mecânicos, que são processos que não vão mudar o estado de agregação da matéria, certo? Não vai precisar derreter, não vai precisar ebulir, beleza? Enquanto as misturas homogêneas vão ser separadas por processos físicos na qual há transformação da matéria. Tá bom? Então vamos ver quais são. A catação. Catação é um processo mecânico para separar misturas heterogêneas. Lembre-se que essa aula é só para separar mistura heterogênea, tá? E a catação ela serve para separar misturas heterogêneas do tipo sólido-sólido. A catação só é viável quando as partículas sólidas têm um tamanho considerável. Então, o fato da dona de casa separar o feijão bom do feijão ruim, de pequenos galhos, folhas, pequenos pedaços de pedra,
é considerado catação. Ela está separando materiais, está usando as mãos, está catando, e aí só é viável porque os materiais têm um tamanho relativamente grande e dá para você interagir, tá certo? É o processo mais simples. Quando as partículas sólidas são menores, vai ser necessário utilizar uma peneira. Então, o próximo processo é chamado de peneiração, também chamado de tamização. Tamização. Então, se você encontrar esse termo aí, a tamização ela serve para separar sólidos de uma mistura heterogênea que vão apresentar tamanhos diferentes. E aí a peneira ela vai separar pelo tamanho, né? Você tem uma tela metálica toda entrelaçada e as partículas menores do que a tela conseguem passar, enquanto as partículas maiores ficam retidas. É o que está acontecendo aqui na imagem do pedreiro, né? Bom, outro processo vai utilizar uma corrente de ar, chamada de ventilação. Só dá para separar sólidos quando um é leve o suficiente para ser carregado por uma corrente de ar. Tá? Então, no caso aqui, ele está usando o vento natural, ele colocou a mistura aqui, fica jogando a mistura para cima, o vento vai passar e vai carregar somente folhas secas, né? Material leve. O material pesado sobe e desce. Então, eu poderia separar folhas secas de pedra utilizando a ventilação, tá certo? É muito utilizado para separar a casca do arroz, dos grãos de arroz. Pois bem, e o próximo processo, usado pelo garimpeiro, é para a extração do ouro, tá? Ele vai utilizar um equipamento côncavo chamado de bateia. Todo mundo pensa que é uma peneira, mas não é porque os grãos de ouro eles são tão pequenos que ele passaria pela tela da peneira e a areia, que não é o que interessa para a gente, ficaria retido. Então se usa essa bateia, ele pega uma amostra do fundo do solo, tá? Que vem lá com barro, areia, argila, pedra, água, né, do rio e com o ouro inclusive, e ele começa a fazer pequenos giros para fazer a água circular e vai virando a bateia para que a água caia. À medida que a água vai caindo, vai arrastando os materiais sólidos, areia, cascalho, etc. E o ouro, mesmo sendo pequeno, ele é muito pesado e ele vai escorregando para o centro da bateia. No final, ele vai ter essa amostra aqui, certo? Ele começa a catar no meio da areia restante o ouro extraído. Depois ele derrete e forma pepita de ouro para depois vender. Beleza? Então, processo de levigação. Falou em levigação, lembre logo do garimpeiro. Agora você me pergunta, Alan, como o ouro foi parar no rio? O ouro, ele foi arrastado pelo rio e o rio, ele captou esse ouro por causa da erosão de algumas montanhas, rochas. Tá? A teoria para o ouro é o seguinte, todos os átomos foram criados em uma estrela. A estrela morreu e jogou todos esses átomos para o universo que se juntaram para formar o planeta. No surgimento da Terra, o ouro ele foi para o fundo, por ser muito denso, ele foi para o fundo, caminhando para o centro da Terra, e através de processo de erupção vulcânica, esse material foi ejetado. E esse ouro ele fica acumulado em rochas, fica preso em rochas. Então você também pode cavar lá, como aconteceu aqui no Brasil, você tinha a Serra Pelada, né? O ouro estava em uma serra, mas em alguns lugares onde há um rio, esse rio vai, vamos dizer assim, vai desgastar aquela rocha e vai arrastar o ouro, né? Aquela frase, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então vai acontecer a erosão e vai desgastando e vai carregando esse ouro para o rio, beleza? Muito bem. Próximo processo é chamado de flotação. Na flotação nós vamos utilizar a diferença de densidade. A densidade é a razão entre a massa de um objeto e o seu volume. Tá certo? Ela vai medir o quanto vai pesar um determinado volume daquela substância. Então, por exemplo, a densidade da água é 1 grama por ml. Significa dizer que para cada ml de água você tem um peso de 1 grama. A do álcool é aproximadamente 0,8 gramas por ml. Significa dizer que o mesmo volume de álcool, tá, aqui com a água, comparando com a água, vai ter uma massa menor. Tá certo? Isso também é reflexo da interação das moléculas. As moléculas se elas são mais pesadas e se elas estão mais próximas, você vai ter uma maior quantidade de moléculas agrupadas em um determinado volume, você vai ter mais massa, então se você tem mais massa por volume, você tem uma densidade maior. Agora, um fato interessante é que, numa mistura, sempre o material mais denso ele vai para o fundo e o material mais
é menos denso, ele sobe. Então o mais denso afunda e o menos denso flutua. Então eu posso utilizar a densidade para separar os componentes de uma mistura. Como por exemplo aqui, ó. Imagine que eu tenho uma mistura de óleo com areia inicialmente, certo? Eu posso usar outros processos? Pode. Pode usar, por exemplo, a filtração, que eu vou mostrar aqui no próximo. Mas eu também posso usar a flotação. Então, eu acrescentaria água e a areia, por ser mais denso, colocaria água. E a areia, por ser mais denso, permaneceria no fundo, enquanto o óleo, que é menos denso, flutuaria, né? Boiaria. Então, você teria a separação das fases. Isso é muito comum, é melhor a flotação para separar sólidos, mistura de sólidos. Então, por exemplo, você tem serragem e areia. Eu não vou usar a catação. Eu não vou usar a peneiração. Pode ser também, mas vamos supor que eu não tenho esse instrumento. A ventilação. Poderia usar a ventilação? Poderia. A serragem seria carregada pelo vento. Mas vamos supor que não tenha uma corrente de ar. Então você colocaria serragem e areia em um recipiente, em um sistema, acrescentaria a água e aí a serragem flutuaria e a areia permaneceria no fundo. Beleza? Então a flotação consiste em separar sólidos de sólidos ou líquido de sólido pela diferença de densidade. Beleza? Show de bola. Outro processo muito comum, usado também pela dona de casa, é a filtração. Na filtração você vai precisar de dois equipamentos bem simples. Um funil e um Erlenmeyer. E lá no funil você vai acrescentar um papel de filtro, papel que a gente usa para coar café. Você vai jogar a mistura, a água vai passar pelo papel, mas a areia fica retida. A ideia do papel é o seguinte, ele é formado por pequenos orifícios, ele é poroso. Ele vai servir como uma micropeneira, ele vai permitir a passagem da água e de pequenas partículas dissolvidas na água, mas não permite a passagem da areia, tá certo? Então cuidado que filtração não pode ser usada para separar sal dissolvido na água e nem açúcar dissolvido na água. Porque quando eles estão dissolvidos na água, eles ficam com um tamanho tão pequeno que conseguem atravessar os poros do papel, beleza? Então cuidado aí. E outra, filtração é um processo mecânico para separar misturas heterogêneas. Sal dissolvido em água é uma mistura homogênea, beleza? Quando a filtração ela é lenta, porque ela realmente é lenta. O papel vai encharcar, a água vai ficar pingando. Muitas vezes o papel é entupido, né? O material entope os poros. Aí a gente usa um outro processo chamado de filtração a vácuo. Na filtração a vácuo nós vamos precisar de uma bomba de sucção de ar, certo? Você vai ter um funil de porcelana especial, chamado de funil de Buchner, preso a uma vidraria que lembra muito o Erlenmeyer, chamado de Kitasato. Kitasato, certo? E aqui você coloca a sua mistura. Você botar o papelzinho aqui dentro, você coloca a mistura, e à medida que a bomba vai funcionando, ela vai sugando o ar daqui de dentro. Aqui vai sendo retirado o ar, ou seja, vai ficar um vácuo. Daí vem o nome, filtração a vácuo. Mas, Alan, por que você retira esse vácuo? Porque quando você retira o ar de dentro, quando você retira o ar, por que você retira esse ar? Porque quando você tira o ar que está fora na atmosfera vai tender a entrar para ocupar esse espaço vazio. E à medida que o ar vai entrando, ele vai arrastando a mistura e vai acelerando o processo de filtração. Tá certo? Show? Próximo, decantação, que é para separar misturas também heterogêneas de líquido e líquido. Para isso nós vamos usar uma vidraria especial, chamada de funil de bromo ou funil de decantação. Ele tem esse formato arredondado, lembra muito peão. E aqui tem uma torneira. Geralmente ele é manuseado, sempre, ele é manuseado suspenso por uma argola que está presa a um suporte universal, que é uma haste metálica, tá? A gente não manuseia com a mão diretamente. Nós colocamos a mistura aqui dentro, por cima, esperamos acontecer a decantação. Decantação significa o material mais denso ir para o fundo. Então a gente espera a decantação acontecer, a água, por ser mais densa, ela vai para o fundo, o óleo, por ser menos denso, ele fica em cima. Depois que as duas fases são bem separadas, nós abrimos a torneira, a água passa, o óleo fica, tá certo? A gente fecha a torneira na hora que o óleo estiver chegando, tá bom? E também a decantação pode ser usada para separar sólido de um líquido. No caso, você vai deixar a mistura em repouso para fazer com que o material sólido se acumule no fundo. Então aqui eu tenho algumas imagens. Aqui eu tenho a minha mistura heterogênea com as partículas sólidas em suspensão, mas se eu deixar em repouso, devido ao fato dessa partícula ser mais densa,
ela vai para o fundo do recipiente, tá certo? E depois eu faço só uma transferência aqui do líquido para um outro recipiente. Com uma certa delicadeza, com um certo cuidado, eu vou transferir o líquido para um outro recipiente. Essa separação não é assim tão eficiente, porque parte do líquido fica ainda com o sólido. E também, se eu não quiser fazer essa transferência, eu posso usar uma mangueira, tá? Um sifão. A gente pega uma mangueira, suga, o líquido começa a passar, e aí eu transfiro para o outro recipiente utilizando a mangueira. É o mesmo processo que a gente faz para tirar a gasolina do tanque, né? A gente coloca a mangueira, suga e deixa o líquido passar, tá certo? E como a gente utilizou essa mangueira, que é conhecido como sifão, esse processo é chamado de sifonação. Show? Quando a decantação é muito lenta, a gente pode acelerar esse processo utilizando uma máquina chamada de centrífuga, tá? E o nome desse processo é chamado de centrifugação. A centrifugação consiste em você colocar o seu material preso por uma haste a um eixo central que vai girar, certo? Essa máquina é a centrífuga. Então aqui na imagem eu tenho uma centrífuga, certo? Aqui o eixo central e aqui os locais onde eu vou colocar o tubo de ensaio. Quando eu ligo a máquina, esse eixo começa a rotacionar e os tubos de ensaio vão tender a sair pela tangente, pela lateral, né? Eles vão ficar nessa situação aqui, ó. Eles vão ficar na horizontal e toda partícula sólida vai tender aí para o fundo. Então você tem uma força centrípeta, certo? Que é a força que puxa o material para o centro, e existe uma pseudo-força chamada de força centrífuga, que é aquela força que a gente sente que tenta nos jogar para fora, né? Então um carro, quando está fazendo uma curva, ele se mantém na curva por uma força chamada de força centrípeta, tá? Que ela aparece pelo atrito do pneu com o asfalto, tá? Chamada força centrípeta. E nós sentimos um empurrão para a lateral, né? Assim como se estivesse querendo jogar a gente para fora, chamada de uma pseudo-força, tá? Chamada de força centrífuga, certo? Não é uma força de verdade. Então o que acontece é o seguinte: quando esse equipamento está funcionando, toda partícula sólida tende a ir para o fundo, tende a sair pelo fundo do recipiente. Então você vai acelerar esse processo. Esse equipamento aqui é muito utilizado, por exemplo, para separar os componentes sólidos do sangue. O sangue tem a parte líquida, que é o plasma, e tem as partes sólidas, né, hemoglobina, eritrócitos, macrófagos, etc. E para separar esses componentes sólidos, nós usamos uma centrífuga. Ela gira muito rápida, 5.000 rotações por minuto, 6.000 rotações por minuto, e as partículas sólidas tendem a sair pelo fundo. Tá? E aí, quando você desliga a máquina, todo o material já se acumulou no fundo, já decantou. Tá certo? Também é a ideia da máquina de lavar. Quando o cesto da máquina gira muito rápido, a água vai sair pelas laterais e a roupa ela sai um pouco mais enxuta, tá bom? Próximo processo é chamado de dissolução fracionada. Nós usamos esse processo quando os sólidos apresentam solubilidade diferente. Então, por exemplo, areia e sal, a gente sabe que o sal é solúvel em água, a areia não. Nós acrescentamos a água para dissolver o sal, aqui é a imagem, né, a segunda imagem. Nós fazemos uma filtração e aí a areia fica retida, a água passa com o sal e depois nós fazemos uma evaporação, a água evapora e o sal é recuperado, tá bom? Esse processo é chamado de dissolução fracionada. Bacana? E a próxima é a separação magnética, bem facinho. A gente usa essa técnica, esse método, quando nós sabemos que um dos componentes pode ser atraído por um ímã, como por exemplo o ferro em pó, nós chamamos de limalha de ferro. Então na imagem aqui eu tenho enxofre misturado com limalha de ferro, eu utilizo um ímã, aproximo e somente o ferro vai ser atraído. E o enxofre é completamente separado desse pó de ferro, beleza? Mas só vale quando um dos componentes tem propriedades magnéticas, pode ser atraído por um ímã. Bacana? Bom, então encerramos por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar dos métodos para separar misturas homogêneas, tá bom? E vai ter também exercício para a gente poder aplicar o conhecimento estudado. Bacana? Bom, espero ter ajudado mais uma vez. Forte abraço e até a próxima aula.